Então nós estamos em Gênesis, ok? Livro de Gênesis. Temos algumas pessoas que aqui falam em inglês e que estão sem tradução. Portanto, se algum voluntário fluente em inglês que seja capaz de me traduzir à velocidade que eu falo, pode-se voluntariar. Então, Gênesis. E vamos para o capítulo 22, ok? Chapter 22, ok? E daqui será pela fé para os irmãos. E nós hoje vamos ter em mãos uma das passagens mais dramáticas, mais impressionantes da Bíblia, não só do livro de Gênesis, mas também de toda a Bíblia. Um pedido muito esquisito que Deus vai fazer a Abraão. Deus vai pedir a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. Nós que estamos familiarizados com esta história, porque, sei lá, ouvimos ou desde crianças ou já há bastantes anos, a estranheza desta passagem pode-nos passar um pouco ao lado. Mas se formos falar lá fora, um Deus que pede a um pai para sacrificar o seu filho é um discurso, no mínimo, estranho, comparável apenas a religiões pagãs onde se sacrificavam crianças. Agora, não só esta passagem ela é impressionante e dramática, como também, simultaneamente, esta passagem, quando geralmente escolhida para ser pregada, ela sofre de superficialidade nas suas aplicações. Okay? Superficialidade na forma como se lida com o texto e como se tiram aplicações. Esta passagem traz um significado teológico muito além do que aquilo que tantas vezes nós ouvimos aplicar nesta passagem. Então nós temos que fugir das aplicações superficiais ou até secundárias. Podemos tê-las desde que o ponto, a ideia central esteja lá presente. E uma das coisas que nós sempre temos sublinhado, agora de uma forma muito mais teimosa e obstinada durante este livro de Gênesis, é que sempre deve ser feito, não só com Gênesis, mas com qualquer livro da Bíblia, é percebermos o que é que o autor original, aqui no caso Moisés, quis transmitir aos seus ouvintes originais. Okay? Este livro, em primeiro lugar, não foi escrito para mim, não foi escrito para ti. Em primeiro lugar, foi escrito para pessoas num outro tempo, numa outra cultura, num outro ano. E se nós não tomarmos isso em consideração, nós corremos o risco de interpretar mal a Bíblia e depois de aplicar mal a Bíblia. E, infelizmente, muitas vezes nós vemos isso acontecer. Da última vez, no capítulo 21, nós vimos a descrição do nascimento tão esperado, tão ansiado, tão desejado de Isaque. Um cumprimento de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Abraão foi pai com 100 anos. E esta foi uma alegria, como nós vimos da outra vez, que atingiu não só Sara, que riu. Ela antes tinha rido de incredulidade diante da promessa feita de que ela teria um filho. Depois, aqui no capítulo 21, ela ri de alegria. Agora, essa alegria não fica circunscrita apenas a Sara. Essa alegria estende-se a toda a casa, mas vai mais longe ainda. Essa alegria estende-se a todas as nações. Porquê? Porque do descendente de Sara, que é Isaque, viria o Salvador do mundo, Jesus, a alegria das nações. Temos também no capítulo 21 a consolidação da promessa de que Isaque viria a ter uma descendência inumerável, que tinha sido prometida a Abraão. Isto porquê? Porque Ismael sai de cena. Ismael e a sua mãe Agar são mandados embora. E isto faz com que Isaque seja, então, o único filho de Abraão que fica em casa. E esta é a garantia. É a partir de Isaque que eu vou cumprir as promessas que eu te fiz. Agora, no entanto, hoje, a nossa passagem, nós vamos ver a linhagem de Abraão ser colocada em risco pelo próprio Deus. A linhagem de Abraão, a promessa feita para a salvação de todos os povos, a ser colocada em risco pelo próprio Deus. Vamos ao nosso texto então, capítulo 22, e vamos ler o capítulo 22 inteiro. Hoje não são 6 capítulos, tá? É só um. E diz assim: depois destas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei.
Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, tomou 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. E vão reparando como a palavra filho se repete várias vezes. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos: fiquem com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, o seu filho. Levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou o seu filho Isaque e colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão! Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que tu temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em um holocausto no lugar do seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, porque obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou para os seus servos e, levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão: Milca também deu à luz filhos de Naor, o teu irmão, Uz, seu primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arão, Quezed, Azo, Pildes, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Milca deu à luz esses 8 filhos de Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz Teba, Gaão, Taás e Maacá. Até aqui, vamos orar. Senhor, pedimos-te, ajuda-nos, como diz o salmista, como ora o salmista, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Ajuda-nos a ser fiéis ao texto. Ajuda-me a mim, Senhor, a expor o texto com fidelidade e sob a autoridade, a direção, a condução, a unção do teu Espírito Santo. Senhor, dá-nos corações prontos a ouvir e, acima de tudo, prontos a obedecer, prontos a nos apropriarmos daquilo que tu tens para nós em Cristo Jesus nesta passagem. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Então o primeiro versículo começa com uma expressão. A expressão é depois destas coisas. E depois destas coisas refere-se aos eventos que vieram, anteriormente, no capítulo 21, nomeadamente o quê? A saída o nascimento de Isaque e a saída de cena de Ismael. Estes 2 eventos. E isso é relevante. Porquê? Porque com a saída de Ismael, Isaque passa a ser o único filho de Abraão. E não sei se repararam, ao longo da nossa passagem, o único filho, a expressão, o teu único filho, aparece durante 3 vezes. No início, quando Deus chama Abraão, no meio, no clímax da passagem e no final da passagem. O teu único filho aparece mencionado. Porquê? Porque Ismael saiu de cena e Isaque, então, é o único filho, é o filho da promessa, para não haver confusão. Então Isaque passa a ser o único filho. Além disso, se vocês repararem, a palavra filho aparece nesta passagem 10 vezes. E já temos visto que o número 10, no livro de Gênesis, é um número que aparece e que é um número com significado de completude. E qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é enfatizar o que está aqui a ser pedido a Abraão. A enormidade daquilo que está a ser pedido a Abraão. O texto faz questão de dizer o teu filho, o teu filho, o teu filho. Deus faz questão de dizer o teu filho, na mesma frase, o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Ao mesmo tempo, esta expressão, depois destas coisas, aponta para um avanço cronológico. Antes nós vimos o nascimento de Isaque, agora nós vimos na nossa passagem que Isaque vai carregar lenha suficiente para fazer um holocausto. Lenha suficiente para queimar um animal inteiro. Então ele já tinha que ter alguma força. E o versículo 1 diz-nos também que Deus colocou Abraão à prova.
Deus testou Abrão. Mais uma vez a obediência de Abrão ia ser testada. Ela foi testada lá atrás, no capítulo 12, quando Deus diz: sai desta terra, vai para a terra que eu te mostrarei, deixa a tua família, deixa a tua parentela. Um grande passo de fé foi exigido. Um novo grande passo de fé, o derradeiro teste à fé de Abraão é colocado aqui. O compromisso de Abraão para com Deus ia ser testado. E recebemos logo no versículo 1 um indício daquele que seria o desempenho de Abraão aqui na nossa passagem, que nós já conhecemos porque lemos a passagem toda. Mas recebemos logo um indício aí. Abraão dispôs-se imediatamente a estar pronto diante de Deus. O que é que ele diz quando Deus o chama? Estou aqui. Eis-me aqui. Esta expressão vai aparecer 3 vezes na nossa passagem. Estou aqui primeiro diante de Deus, eis-me aqui diante do filho, Isaque que o vai chamar, e depois eis-me aqui diante da voz do Senhor. Abraão sempre pronto. Pronto para Deus, pronto para a sua família. E qual é o teste então? Deus pede a Abraão que ofereça em sacrifício o seu filho Isaque num monte, o Monte Moriá. E o versículo 2 enfatiza, como eu disse, o drama envolvido neste pedido, porque Deus refere-se, mais uma vez aqui, o número 3, Deus refere-se a Isaque por 3 vezes. O teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas. 3 vezes. Então, primeiro fala do filho, depois daquele ser o único filho, e depois aponta para o lugar que o único filho ocupa no coração de Abraão. Um filho tem um lugar muito especial no coração dos pais. Insubstituível. Abraão deveria oferecer o seu filho em um holocausto, ou seja, o holocausto era um sacrifício que era totalmente queimado. Não sobrava nada. Totalmente queimado. E se na outra passagem nós vimos um riso de alegria, aqui Deus, essa alegria a partir daquilo que Deus está a pedir, a alegria de Abraão e de Sara, transformar-se-ia em cinzas, literalmente, de alegria para as cinzas. Agora, como é que Deus poderia pedir algo assim? Podemos nos perguntar, legitimamente. Como poderia Deus, depois de ter prometido a Abraão uma descendência inumerável, incontável, como poderia Deus pedir que aquele por meio de quem essa descendência viria fosse morto? Como? Como podia Deus, que condenava o sacrifício de crianças a deuses pagãos, pedir que Abraão sacrificasse o seu filho? Como poderia Deus colocar em risco a bênção para todas as nações, para todos os povos da terra? Nós não conseguimos imaginar o que se terá passado pela cabeça de Abraão. Não conseguimos. Não sabemos como é que ele passou a noite, porque foi só na manhã seguinte que ele fez. Não sabemos o que passou pelo seu coração, pela sua mente. Mas o que é certo, e isso nós temos, o resto é especulação, aquilo que nós temos em mãos é que Abraão demonstrou pronta obediência. Ok? Pronta obediência. Ele não questionou Deus como questionou em outras vezes. Mas Deus. Não, ele não questionou. Ele obedeceu. E no versículo 3 nós vemos como Abraão, logo na manhã seguinte, se levantou, preparou tudo, levou Isaque, levou mais 2 servos e foi para o lugar que Deus lhe tinha dito. 3 dias de viagem. O tempo que leva do lugar onde eles estavam até ao Monte Moriá, que fica em Jerusalém. 3 dias. Onde futuramente o templo seria construído, no Monte Moriá. Foi preciso, então, para estes 3 dias, perseverança por parte de Abraão. Perseverança. Isto demonstra que esta obediência de Abraão não foi um ato impulsivo. Sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eu faço. Tudo o que pedires eu vou e faço. Não foi uma ação impulsiva. Foi uma ação que foi testada pela perseverança no meio daquilo que ele sabia que ia fazer no final, no destino. E o autor aos Hebreus vai nos dar a chave como é que podemos entender que Abraão agiu desta forma. O autor aos Hebreus mostra-nos o tamanho da fé de Abraão e como essa fé, o tamanho da fé, naquilo em que ele queria, permitiu que ele perseverasse no caminho, porque é a fé que sempre faz perseverar no caminho. E diz assim o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho, sobre o qual se havia falado, em Isaque será contada a tua descendência. E agora vejam, aquilo em que Abraão acreditava. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos e assim também simbolicamente o recuperou. Abraão sabia que Deus não mentia. Abraão tinha diante dele a promessa que Deus tinha feito lá atrás de que por meio dele, da sua descendência, por meio de Isaque, viria uma descendência incontável.
Então ele sabia que, de alguma forma, Deus ia resolver o problema. Ele confiou que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. É o que o autor aos Hebreus nos diz. E é inspirado. Então é de Deus. E nós aceitamos. Então Abraão agarrou-se a essa promessa. Isto é extremamente importante. E isso é evidenciado no versículo 5. Se vocês repararem, há indícios disto aqui. No versículo 5, porque quando eles estavam a chegar ao lugar, Abraão diz aos seus servos: esperem aqui enquanto eu e ele vamos adorar até que nós voltemos. Ele usa o plural aqui, de que ele e o filho vão voltar. Abraão levava o fogo, Abraão levava a faca, Isaac levava madeira. Abraão não queria que Isaac levasse as coisas perigosas que pudessem colocar em risco a sua integridade física, a sua saúde. Então Abraão sabia. A dado momento, Isaac percebe que falta o cordeiro para o holocausto e vai interpelar o pai. E Abraão vai responder: Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Mais uma demonstração daquilo que Abraão estava à espera que acontecesse. Uma vez mais, Abraão aqui demonstra crer que Deus vai cumprir a sua promessa. Quando eles chegam ao lugar indicado, Abraão monta o altar, coloca o seu filho, amarra o seu filho, coloca o seu filho, coloca a lenha, deita-o. E quando ele estava com a faca pronta para matar o seu filho, o seu único filho, o filho do seu amor, o anjo do Senhor interrompe essa ação, dizendo: não faças nada a Isaac, não lhe faças mal. E vai dizer: tu já provaste o teu amor, o teu temor a Deus, não negando o teu único filho. Então nós temos neste momento aqui, neste diálogo do anjo com Abraão, nós temos o clímax, o ponto alto da nossa passagem. E a se repararem, o ponto alto da nossa passagem tem uma expressão, que eu já falei dela aqui: o teu único filho. Então a ação de Abraão aqui confirmou a sua obediência fiel a Deus. A fé que Abraão tem demonstrado até aqui foi materializada, tornou-se concreta no tempo e no espaço, tornou-se em algo robusto. Ele manifestou a sua fé em Deus. Depois da intervenção do anjo, Abraão viu atrás de si um cordeiro preso, um carneiro preso nos arbustos. Então o patriarca pega no animal e sacrifica-o no lugar de Isaac. E depois algo maravilhoso, que ele já tinha dito e vai dizer aqui novamente. E 3 vezes essa expressão aparece, essa ideia aparece. Ele chamou aquele lugar como? O Senhor proverá. E depois um provérbio que se tornou provérbio em Israel. E mais do que um provérbio, uma profecia: no monte do Senhor se proverá. Já falaremos sobre isso. O anjo do Senhor aqui volta novamente a trazer a Abraão que, pelo facto de ele não lhe ter negado o seu filho, enfatizando novamente o facto de que ele é o único filho, e aqui temos outra vez, a 3ª vez, para fechar da nossa passagem, que ele seria abençoado, a sua descendência multiplicada, e aqui traz-se um acréscimo àquilo que tinha sido trazido anteriormente. Aqui é utilizada uma analogia: será multiplicado mais do que as estrelas no céu, mais do que a areia na praia. É prometido também que a descendência de Abraão será bendita em todas as nações da terra. Isto porque Abraão obedeceu à voz de Deus. É destacar aqui outra coisa: Deus jurou por si mesmo. Ou seja, isto confere uma autoridade inequívoca, inigualável, em relação àquilo que Deus promete aqui neste texto. As promessas iam ser cumpridas. E além disso, esta é a 35ª vez que Deus fala com Abraão e a última. Deus não vai mais falar com Abraão aqui no livro do Gênesis. Esta é a 35ª e a última vez. E depois dos versículos 20 a 24, nós temos uma pequena genealogia. E qual é o objetivo dela? Ela tem como objetivo apontar para quê? Para aquele que é o objetivo de todo o livro do Gênesis. Mostrar que há uma linhagem, mostrar que o descendente da mulher está a ser cuidado por Deus e virá a chegar. Então, como é que isso aparece aqui nesta passagem? Mostrando aquela que seria a futura esposa de Isaac. Rebeca aparece aí, da família de Abraão. Ou seja, a garantia de que a linhagem será cumprida. A garantia que Deus está a cuidar do futuro da linhagem, está a cuidar do futuro de Isaac. Agora vamos pensar nos ouvintes originais deste texto, tá? Que é o que nos vai ajudar depois a construir as nossas aplicações. O povo de Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, já temos falado sobre isto.
E na terra prometida eles tinham diante deles um teste à sua confiança e à sua obediência a Deus. Aquela era a terra que tinha sido prometida por Deus aos patriarcas, a Abrão, a Isaac, a Jacó. Essa foi a razão pelas quais eles enfrentaram a dureza do faraó, a razão pelas quais eles passaram pelo deserto e agora estavam ali diante de um povo implacável, um povo cruel. Tão implacável e tão cruel que 40 anos atrás, quando espias foram enviados para a terra prometida, eles foram vencidos pelo medo e pela incredulidade. Pelo medo e pela incredulidade. Eles falharam no teste que foi colocado diante deles. Deus mandou-os entrarem na terra e eles foram vencidos pela incredulidade. E por isso eles foram castigados ao terem que ficar mais 40 anos no deserto. Então agora, sob a liderança de Josué, eles deviam entrar na terra e deviam expulsar todas as nações dali. Eles tinham que confiar que Deus ia prover livramento, redenção, garantir-lhes o futuro que permitisse a sua continuidade no cumprimento dos planos de Deus para a história da redenção. A partir deste relato feito por Moisés, o povo de Israel e nós, ok? O povo de Israel e nós podemos ter aqui 3 coisas que nós precisamos de saber para enfrentar as nossas dificuldades, as nossas provas, as nossas circunstâncias difíceis, as nossas tribulações, as nossas provações. 3 coisas que precisamos de saber a partir deste texto para enfrentarmos as nossas provas. Todos têm. Pode ser agora, podem vir a ter ou já tiveram. 3 coisas que precisamos de saber. Primeira coisa que este texto nos traz. Deus prova os seus. Deus prova os seus. O mote de abertura da nossa passagem é o mote que vai enquadrar toda a passagem, que é o teste que Deus faz a Abraão. Deus colocou Abraão à prova. É nesse mote que toda a passagem se vai desenrolar. Esse não é o ápice da passagem, esse não é o ponto mais elevado da passagem, mas esse é o enquadramento da passagem. O ponto principal da passagem é o outro e logo vamos ver, porque tem um significado teológico muito mais profundo. Mas este também é um ponto que nós podemos aplicar. Deus não poucas vezes testa os seus filhos com o objetivo de provar a sua fé. Com o objetivo de provar a sua obediência. E Ele faz isso como? Por meio das dificuldades e das adversidades. Deus testa indivíduos, mas Deus nunca os tenta a fazer o mal. E Tiago diz-nos isso. Tiago 1,13. Quando tentado, ninguém deve dizer eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O que Deus faz é testar o quê? O compromisso e a fidelidade do povo. O compromisso para com Ele e a fidelidade. O povo de Israel sabia o que era ser provado por Deus. No deserto. No deserto aconteceu mais que uma vez. E o próprio Deus fala isso. Em Êxodo 15:25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe um graveto. E Moisés lançou na água que se tornou doce. Eles estavam com sede, não havia água doce, era água amarga. E depois o comentário. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma e ali os provou, os testou. Um outro teste, Êxodo 16:4. Então o Senhor disse a Moisés, eu farei que do céu chova pão. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove e veja se anda ou não conforme na minha lei. Ele vai dizer, vocês têm que colher o pão a cada dia. Não podem colher mais do que a porção para o dia. Isso era um teste, era uma prova. Israel foi fiel à prova? Não. Eles tentaram guardar pão, tentaram guardar maná, apodreceu. Antes de entrarem na terra prometida, Deus revela o motivo de ter colocado o povo à prova durante o deserto. E isso dá-nos um indício muito forte. Esta passagem é muito bonita e é para nós agarrarmos, para usarmos quando estivermos nas provas. E diz assim, em Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem-te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar. E veja o objetivo, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. As provas, os testes que Deus traz à nossa vida, servem para saber daquilo que é feito no nosso coração. Até que ponto eu vou manter fiel a Deus? Até que ponto eu vou manter fiel àquilo que Deus pede de mim? Deus permite que circunstâncias difíceis se abatam sobre os seus filhos. Permite a fim de provar a sua fé.
Conforme nos diz o apóstolo Pedro, nisso vocês exultam, ainda que agora seja necessário serem afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Para quê? Para que a comprovação, a autenticação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé é provada pelo fogo, pelas dificuldades, pelos momentos difíceis. E sabe o que é que acontece quando se passa por essa fé? Por essa prova, de forma aprovada, Deus é honrado, Deus é glorificado, nós amamos mais a Deus, nós crescemos na nossa confiança em Deus. Há circunstâncias difíceis que chegam à nossa vida, porque somos nós que nos colocamos nelas. Ok? Consequência das nossas negligências, consequências das nossas más decisões, consequências dos nossos pecados. Então também não é para dizer, Deus, o que é que tu me queres ensinar aqui por meio desta provação? Não, tu meteste no buraco. Agora, Deus é gracioso e ainda assim te vai dar uma lição de aprendizagem a partir desse lugar e não te vai deixar ficar nesse lugar, mas é por sua graça. Mas esse não é um teste. Agora, há circunstâncias difíceis que chegam à nossa vida porque somos empurrados por circunstâncias, porque somos cercados por momentos difíceis. E nessa altura, ao invés de entrarmos por um caminho de autocomiseração, um caminho de murmuração, de afirmar, eu gostava que fosse diferente, seria tão melhor se, Deus, podias ter feito, podias ter agido, podias não ter permitido. Devemos nos lembrar nessas horas que há um Deus que é soberano, que pode estar a querer testar a nossa paciência, testar a nossa capacidade de confiar nele, mesmo quando não vemos nada, nem sequer sentimos nada de bom. Pode estar a testar a nossa capacidade de perseverar e esperar nele, quando as circunstâncias teimam em não ir embora. Porque às vezes não é só um teste no momento. Às vezes são meses, podem ser anos. Deus pode estar a testar a nossa capacidade de amar, de servir os outros, mesmo quando nós mal nos aguentamos de pé, diante das adversidades que estão à nossa frente. No final, o teste é sempre ao nosso primeiro amor. Ou seja, aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. O teste no fim, a prova no fim, é sempre a lealdade do nosso coração. O que é que Abraão demonstrou amar mais? O seu filho ou Deus? As provações na nossa vida são excelentes oportunidades para nós medirmos a temperatura do amor do nosso coração para com Deus. Não quer dizer que não saiam lágrimas do nosso coração. Não quer dizer que não abramos o nosso coração para com Deus como o salmista faz. Até quando, Senhor? Ou dizer, está difícil, Senhor. Porquê, Senhor? Mas depois é dizer também como o salmista, espero minha alma, porque eu ainda o louvarei. Ainda que com lágrimas nos olhos, pela fé. Então, se tu passaste recentemente, num passado recente, se tu estás a passar por um momento difícil neste momento e não sabes o porquê, nem sempre vamos ter o porquê, na maior parte das vezes não vamos ter o porquê. Jó não teve o porquê. Mesmo depois de Deus falar com ele e de Jó dizer, eu antes conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu experimentei de uma forma que eu nunca tinha experimentado, Deus não lhe deu a resposta para as coisas. E há porquês de dor, de lágrimas, que nós não vamos ter a resposta deste lado da existência. A única coisa que tu precisas lembrar é, Deus é soberano e Deus é bom. Deus é soberano e Deus é bom. Portanto, tudo aquilo que acontece, Ele tem poder para reverter, ou para transformar, ou para fazer acontecer de outra forma. Lógica, isso significa que se está a acontecer o que está a acontecer é porque Deus permite, Deus tem um plano, porque Ele é soberano. Ao mesmo tempo, se eu sei que Deus é bom, aquilo que me está a acontecer nunca será a falta de manifestação da bondade de Deus na minha vida. Nunca será uma ação maldosa, nunca será uma ação mesquinha da parte de Deus para comigo. É sempre fruto do seu amor, ainda que eu não compreenda ou não veja. Sempre. Deus é sempre soberano e Deus é sempre bom. Então que a dor te leve a dobrar os teus joelhos e reconheceres a grandeza da sabedoria, do poder, da soberania de Deus. E a derramares as tuas lágrimas também. Porque Ele é Deus que é Pai, é Deus que se faz perto, é Deus que é bom. E naquele momento Ele está a ser bom para contigo mesmo que não entendas. E se, numa outra situação diferente, neste momento tu te encontras numa encruzilhada,
em que para fazeres a vontade de Deus, para fazeres aquilo que Deus sabe que é pedido, que tu sabes que Deus pede de ti, e tem um alto preço essa obediência, confia na perfeita, na agradável e na boa vontade de Deus. A obediência às vezes pode não ser agradável, mas a vontade de Deus é sempre agradável lá no final. E não há nada tão desagradável do que nós termos a consciência de que não estamos dentro da vontade de Deus. Não há nada tão desagradável do que sabermos que não estamos a obedecer à voz de Deus. O nosso coração sofre, como disse o Ricardo há pouco, nós somos esmagados até então chegarmos ao lugar e nos arrependermos. Confia na perfeita, na agradável, na boa vontade de Deus e imita a fé daquele que foi maior do que Abraão. A fé daquele que disse, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Todos os dias nós somos testados na nossa obediência, ok? Isto não é só quando chegam as provações mais difíceis da vida. Todos os dias nós somos provados e testados na nossa obediência, nas coisas mais pequenas em que devemos colocar as nossas inclinações pessoais em segundo plano, faça a vontade de Deus, faça aquilo que Deus quer de nós. Na nossa vida devocional, na nossa leitura da Bíblia, na nossa vida de oração, todos os dias temos esta encruzilhada diante de nós. No pastorearmos as nossas famílias, no amarmos sacrificialmente as nossas esposas, na nossa pureza, na nossa integridade, no priorizarmos a vida da igreja, no priorizarmos o culto. Nós temos estas escolhas para fazer o que é que vamos fazer. Obedecer a Deus, ou vamos tentar tapar os nossos medos, ou fazer face a desejos imediatos. No sermos fiéis à nossa integridade e excelência profissional, mais do que à preguiça ou ao desejo de revidar ao patrão que nós não gostamos e que nos trata mal. Todos os dias nós deparamos com este tipo de escolhas ou outras. Todos os dias a nossa fé é testada. Ou confiamos mais em Deus, ou confiamos mais em nós próprios. No entanto, há dias em que a prova é muito maior do que isto. Há dias em que a prova é gigantesca e aquilo que é exigido de nós parece ser o arrancar da nossa alma, parece ser o arrancar do coração, parece que nos estão a tirar debaixo dos pés o chão sobre o qual caminhamos. Há dias que são assim. Há dias que são assim. Haverão dias também em que nós demonstraremos compromisso, obediência leal e sacrificial a Deus. Mas também há dias em que não demonstraremos isso. Obediência. Em que, tal como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, nós negamos Jesus também quando temos um pedido de Deus diante de nós. Mas sempre que falharmos nos testes, sempre que escolhermos o atalho, sempre que nos apercebemos que nós abrimos a boca para murmurar, sempre que tomamos decisões erradas, consequências para a nossa vida, sempre que pecarmos, nós devemos nos lembrar que houve alguém que foi testado e que nunca falhou e que a justiça dessa pessoa, a justiça de Jesus Cristo, nos foi atribuída. Devemos nos lembrar que a perfeição de Jesus foi-nos atribuída a partir do momento em que nos rendemos a Ele. Ele obedeceu por todas as vezes que nós desobedecemos. E Ele morreu por todas as vezes que nós desobedecemos e falhamos no teste e somos desaprovados. E isto é o Evangelho, isto nós temos que trazer sempre. Caso contrário, será apenas uma aplicação de moralidade. Nós precisamos do Evangelho aqui sempre. Então coloquemos diante dos nossos olhos o bendito e o precioso Evangelho. Para quê? Para que sempre que nós sairmos reprovados das nossas provas, possamos nos lembrar que, embora reprovemos, Deus nos vê aprovados por causa da aprovação de Jesus. Porque Ele foi aprovado, porque Ele obedeceu, porque Ele foi justo, porque Ele foi perfeito. Deus considera-nos perfeitos, justos, puros. Então é fundamental nós termos sempre diante de nós que cada dificuldade, cada prova, cada momento difícil, cada circunstância, cada momento engolido em seco, vai funcionar como um raio-x para a nossa alma. Não é que Deus não saiba, serve mais para nós do que para outra coisa. Para o nosso crescimento, para nós percebermos as áreas de lacuna, para nós percebermos em que áreas normalmente é que Deus pede alguma coisa e eu falho. Porque geralmente, se nós ficarmos atentos a isso, nós vamos encontrar um padrão. Há áreas de fraqueza nossas, há áreas em que nós vamos perceber que não colocamos Deus em primeiro lugar. Há padrões que se repetem. E isso vai nos permitir nós então começarmos a trabalhar nessas áreas da nossa vida. Então, para enfrentarmos as nossas provas, precisamos saber que Deus prova os seus, em primeiro lugar.
Ou seja, está uma prova, está um momento difícil, não achar que isso vem do acaso. É dizer, não, Deus pode estar aqui a me testar. Então, ter isso em consideração. E ao mesmo tempo devemos saber que ainda que falhemos, Jesus venceu por nós. E isto leva-nos ao segundo ponto. Deus já proveu para os seus. Deus já proveu para os seus. Ao ouvirem este relato da forma como Deus proveu um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, Israel, lembre-se, Israel está prestes a entrar na terra prometida. Ao ouvirem esta história, eles são remetidos imediatamente para a Páscoa. Eles são remetidos para o momento em que eles iriam abandonar o Egito e tinham que sacrificar um animal, teriam que matar um animal, teriam que matar um cordeiro e usar o sangue do cordeiro para pintar os umbrais das portas, a fim de que o anjo do Senhor que passasse pelas casas, por todas as casas do Egito, não tocasse nos primogénitos dos filhos de Israel. Todos os outros seriam mortos. Então, pelo derramar do sangue do cordeiro, as famílias israelitas puderam ver os seus primogénitos poupados. Da mesma forma que aquele cordeiro foi morto no lugar de Isaac, como diz o texto bíblico. Então, no lugar dos primogénitos morreram cordeiros inocentes. Da mesma forma que no lugar de Isaac morreu um carneiro. Israel estava ali diante da terra, porquê? Porque Isaac tinha vivido. Israel podia agora entrar na terra prometida porque um animal tinha sido morto no lugar de Isaac. Israel estava ali diante da terra prometida porque animais foram sacrificados naquela noite no Egito. Depois de saírem do Egito, no funcionamento da vida de Israel, Deus instruiu o povo a oferecer holocaustos. Vemos assim em Números 28, 3 e 4. Também lhes dirás esta oferta queimada que oferecereis ao Senhor. A cada dia 2 cordeiros de um ano, sem defeito, como um holocausto perpétuo. Oferecerás um cordeiro pela manhã e outro ao entardecer. E onde é que os sacrifícios acontecem depois, mais tarde? No Monte Moriá, no templo, em Jerusalém, onde os sacrifícios seriam feitos para a expiação dos pecados do povo. O provérbio tornou-se profético. No monte o Senhor proverá. No monte o Senhor proveu expiação de pecados. Anos mais tarde, o descendente da mulher por excelência na terra, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, seria identificado por João Batista, o seu primo, como o quê? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus. E aqui está o cumprimento cabal da promessa feita a Abraão. O descendente por meio de quem o pecado, a morte e Satanás seriam destruídos. O descendente por quem todas as nações da terra seriam abençoados. Todos os povos do mundo. E a expressão, como eu disse há pouco, e aqui volto a trazê-la, a expressão único filho aparece 3 vezes na passagem. No início, quando Deus faz o pedido a Abraão, no meio, no clímax, e no fim, quando Deus ratifica a sua aliança com Abraão. Deus Pai não poupou o seu próprio filho, o seu único filho. João 3,16, Deus amou o mundo que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E não houve um cordeiro para ser oferecido no lugar de Jesus. Jesus foi o cordeiro. Cada cordeiro inocente morto no Antigo Testamento apontava para o homem perfeito que viria para morrer no lugar de homens imperfeitos. O próprio Jesus afirmou, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Em Jerusalém, no mesmo monte, no Gólgota, Deus proveu um cordeiro para a purificação dos pecados do seu povo. Deus é Jeová Jiré, Deus proverá, Deus já proveio. Já proveio aquilo que mais importa para as nossas vidas, o seu único filho. Então nós não temos que ser condenados e sofrer eternamente sobre a faca, sobre o cutelo de Deus, porque o cordeiro foi morto no nosso lugar, foi amarrado mudo para ser condenado no nosso lugar, foi colocado na cruz, no altar no nosso lugar. Então olha para o cordeiro nesta manhã que foi morto por pecadores, lança-te a ele, confia nele, olha para Jesus, crê que a morte dele é suficiente para evitar que a condenação justa de Deus por causa dos teus pecados se abata sobre ti. Ela só não vai cair sobre ti se tu confiares que ela caiu sobre Jesus. Então olha para Jesus nesta manhã se tu ainda não olhaste para Jesus. E sabendo disto,
Sabendo disto, colocando a nossa confiança em Jesus desta forma, nós somos adotados como filhos. Jesus não é o único filho. Jesus passa a ser o primogênito entre muitos irmãos, como nos diz o apóstolo Paulo. Então nós passamos a ser amados por Deus e somos tornados filhos, porque o único filho foi rejeitado, foi abandonado e foi esmagado pela mão do Pai. E assim nós podemos enfrentar as dificuldades e as tribulações. Porquê? Porque sabemos que Deus já proveu para nós o que mais importa. O seu Filho para o perdão das nossas almas. A maior tribulação de todas, maior que o teu problema de saúde, maior que o teu problema no casamento, maior do que a tua dificuldade financeira, maior do que a tua depressão, maior do que os problemas no teu trabalho, maior do que os teus sonhos não se realizarem, maior do que as frustrações que tu vives, a maior tribulação de todas, o inferno, a condenação justa de Deus sobre ti, já foi tirada em Jesus Cristo. Então Deus já proveu naquilo que de facto importa. Deus proveu a nossa redenção, livrou-nos do inferno. E isso faz com que o quê? Quando nós olhamos para isto desta forma, quando nós olhamos para o maior livramento de todos, para o livramento da tribulação maior de todas as outras tribulações vão ser colocadas em perspectiva no tamanho certo, face à maior tribulação de todas. Agora, isso não quer dizer que Deus não se importa, isso não quer dizer que não doa. O ponto não é esse. O ponto é que nós temos que nos agarrar àquilo que fica para a eternidade. Tudo o resto que nós podemos experimentar de tribulação, de dificuldade financeira, luto, doença, o que for, é temporário. Passa, dura esta vida. A eternidade é para sempre. O maior livramento Deus já proveu naquele monte. Então, para enfrentarmos as nossas provas com sobriedade, precisamos saber que Deus já proveu aquilo que mais importa para nós, a nossa salvação eterna. Em terceiro e último lugar, Deus tem um futuro certo para os seus. Temos que saber disto também quando estamos nas provas. Um futuro certo. A partir do momento em que percebemos que Deus deu o seu próprio Filho por nós, então nós precisamos de entender que não precisamos nos preocupar com mais nada nesta vida. E quem diz isto é o apóstolo Paulo. Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele, com Cristo, todas as coisas, todas as demais coisas. Abraão não poupou o seu próprio filho para demonstrar o seu amor por Deus. Deus não poupou o seu único filho para demonstrar o seu amor por nós. E o texto de Paulo vai mais longe. Se Deus nos deu o mais importante, então como não vai cuidar dos detalhes da nossa vida? Daquilo que é o menos importante. Ele deu-nos o seu maior tesouro. Aquilo que de maior Ele tinha. O seu amor por nós já se apresentou a nós na sua máxima potência. Portanto, quando nós estamos a passar por dificuldades, por dor, jamais devemos duvidar do amor de Deus por nós. Nunca, nunca, porque a sua maior manifestação de amor já foi dada. Foi Jesus. Já demonstrou na sua potência máxima. Então, se o seu amor por nós já foi demonstrado dessa maneira, por que é que haveríamos de acreditar que nós estamos entregues a nós próprios? Se Deus pagou um preço tão alto para nos ter, o que é que nos vai fazer achar no momento da escuridão que nós estamos entregues a nós próprios? Onde estás, Deus? Na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, profissional, académica, na nossa vida em igreja. Vê como Ele te ama. Vê como Ele te ama. Ele deu-te o seu único filho, Ele não poupou. Eu não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Ele não poupou o seu único filho ao sofrimento mais atroz que foi vivido nesta vida. A tua dificuldade, o teu sofrimento, que é real e que Deus se importa, é pequeno face ao sofrimento que Jesus sofreu na cruz. Maior sofrimento da história. Maior sofrimento da história. Então, como é que Ele, que deu isto, que te deu isto, como é que Ele não cuidará de cada área da tua vida? Cada uma. Até o mais ínfimo detalhe. Da tua saúde, dos teus filhos, do teu casamento, os teus sonhos, aquilo que tu tanto desejas, as tuas amizades, os teus planos. Tudo. Há um futuro para ti.
há um futuro para nós. Houve um futuro para Isaac. Rebeca é apresentada nesta pequena genealogia que nós lemos. Ela é a esposa da qual nascerá a descendência que vai trazer Jesus ao mundo, que vai cumprir os planos de Deus. Então nós teremos na nossa vida e no nosso futuro tudo aquilo que Deus sabe que nós precisamos, que Deus sabe que nós precisamos para cumprir a sua vontade e os seus planos. Por isso nós temos um futuro certo. Um futuro certo aonde? Dentro daquilo que Deus sabe que nós precisamos para cumprir a sua vontade. Para fazer avançar o seu reino. E temos também certo, porque Ele o diz, que em cada um dos nossos dias Ele cuidará de nós. Eis que estarei convosco até à consumação dos séculos. Temos um futuro de verdade, um futuro que é para sempre, é um futuro que se estende para a eternidade. Vai além desta vida. E é para aí que nós temos que olhar também quando nós estamos a passar pelas dificuldades. O meu futuro certo vai além disto aqui. Ainda que a doença me leve, vai além daqui. Temos um Pai que nos ama incondicionalmente. Já nos deu o que de melhor poderia nos dar. E por isso nós não podemos viver como se fôssemos órfãos, como se não tivéssemos pai. Porque os gentios é que vivem assim, diz Jesus. E nesse sentido Jesus disse, não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com o que vocês comem, com o que vocês bebem, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestem. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que o vestuário. Olhem para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem muito mais do que elas. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora de duração à vossa vida? E porque andam ansiosos quanto ao que vestir? Olhem para os lírios do campo, eles crescem, eles não trabalham, não tecem, mas eu digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como cada um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã passa, é jogada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se inquietem, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de facto, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Mas busquem em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A nossa preocupação deve estar num só lugar, o reino de Deus. E vejam o que permitiu Abrão fazer o que fez. Por muito incompreensível que seja a nós, aquilo que permitiu Abrão fazer o que fez foi o ele colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque ele creu que havia um reino que viria através da sua descendência. Ele colocou o reino em primeiro lugar, ele obedeceu ao Deus que lhe prometeu essa descendência. O nosso esforço, a nossa paixão, a nossa vontade, a nossa entrega, o nosso sacrifício, a nossa prioridade deve estar em Deus, deve estar no avanço do reino, deve estar na missão, deve estar na vida da igreja, como o Ricardo enfatizou há pouco, deve estar no nosso próximo. Aí deve estar a nossa prioridade. E vejam, o futuro que importa, Deus já nos deu. Jesus já nos deu. Ele disse, não se perturbe o vosso coração. Creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. O futuro certo, Deus já garantiu. Então descansa o teu coração no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da circunstância difícil. Enche o teu olhar de esperança. Renova o teu sorriso. Porque tu tens na eternidade um futuro inimaginável. E enquanto não chegar esse dia de deixares este lado de existência, sabe que caminharás no teu dia-a-dia com tudo o que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder e no seu infinito amor, sabe que tu precisas. Nem mais, nem menos. Porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Nada te faltará daquilo que Ele sabe que tu precisas, não daquilo que tu achas que precisas. Há um futuro para ti. Há um futuro para a igreja. Deus proveu a garantia do nosso futuro. E por isso nós podemos enfrentar as nossas dificuldades desta vida, porque sabemos que não estamos entregues ao acaso. Nós não estamos entregues a um caminho incerto que não sabemos onde Ele vai dar. Não estamos entregues à aleatoriedade cruel das circunstâncias. Mas nós caminhamos no caminho que o Deus soberano preparou para nós, até ao mais ínfimo detalhe. Porque todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Todos os nossos dias. Todo o detalhe. Deus é Deus que decreta o que acontece. Deus decretou a nossa eleição, a nossa salvação. E dando-nos o seu Filho para nós usufruirmos dessa eleição que é inegável,
que não pode ser quebrada, Deus vai nos dar todas as coisas para perseverarmos até ao fim. Por isso nós temos um futuro certo. Então, para enfrentarmos as nossas provas, precisamos saber que Deus tem um futuro certo para nós. Planos de bem e não de mal. Planos de paz. Não a ausência de circunstâncias difíceis, onde a ansiedade bate à porta, mas uma paz que é diferente, é de outro mundo, é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que vem do alto, porque nós já somos do alto e nós vamos para o alto. Então, desta forma, se tu estás a enfrentar momentos difíceis, guarda estas palavras no teu coração. Se tu não estás a passar por um momento difícil, guarda na mesma estas palavras no teu coração para que quando os dias maus chegarem, tu tenhas o arsenal necessário para enfrentá-los. Sabe que, Deus prova os seus, Deus testa os seus. Segundo, Deus já proveu aquilo que importa para os seus. Terceiro, Deus tem um futuro certo para os seus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te pela Tua palavra, ela é maravilhosa. Mas ela é maravilhosa porque ela aponta para aquilo que é maravilhoso, que é Cristo. Dado por nós ali naquele lugar, Senhor. Entregue, Senhor, no nosso lugar. Deus proveu naquele monte. Deus proveu naquela cruz. Deus deu-nos Cristo. Obrigado, Deus Pai, porque Tu nos deste Cristo. Obrigado, Jesus, porque Tu foste o Cordeiro que morreu para que nós não tivéssemos que morrer. Jesus, que isto deu todo o enquadramento para a nossa vida. E isto é termos o Evangelho no centro da nossa vida. Que isto deu o enquadramento, aqui neste caso de hoje, para os nossos sofrimentos, para as provas, para os testes. Saber que Tu és Deus que nos provas. Não porque és mesquinho ou porque Tu queres ser um professor que nos faz um teste porque és mau para nós, não. É para nós vermos aquilo que em nós ainda precisa de mudança. É para nós vermos crescimento em santidade, crescimento em amores ao longo do tempo, por cada teste que vamos passando e pelas formas como vamos encarando e sendo aprovados pelo percurso. Mas é também uma forma de que quando nós falhamos, percebermos que afinal o Teu amor é tudo aquilo que a gente precisa, a Tua graça está ali diante de nós, mesmo diante do fundo negro dos nossos pecados, a Tua graça brilha. Brilha em Jesus. Então, Jesus, ajuda-nos. Eu peço nesta manhã, se alguém que está a passar por um momento difícil, que se possa agarrar a esta verdade que Tu testas e que se possa empenhar na dependência do Teu Espírito em sair aprovado desta dor, desta circunstância difícil. Obrigado, Senhor, porque Jeová Jiré não é Deus vai prover coisas secundárias, é Deus já proveu o principal, já proveu Cristo. Todas as outras coisas, embora sejam importantes e Tu muitas vezes nos queres dar, mas há momentos em que Tu não nos queres dar. Coisas que ansiamos, coisas legítimas. Coisas em que, se nós as tivermos, são bênçãos que nós reconhecemos que vêm da Tua mão. Mas há alturas que elas não vêm. E há alturas em que aquilo que vem a nós é tudo aquilo que nós menos queríamos. Mas, Senhor, a provisão principal já veio. Cristo já veio para a nossa salvação eterna. E, Senhor, por isso nós sabemos também que cada pormenor da nossa vida é cuidado por Ti. E na maior parte das vezes, a verdade é essa, na maior parte das vezes Tu trazes provisão. Pode não ser no momento certo. Pode não ser quando nós gostaríamos. Mas Tu trazes uma cura, Tu trazes restauração de um casamento, Tu trazes um filho de volta, Tu trazes um trabalho, um emprego, Tu trazes uma amizade que precisamos, Tu trazes uma vida de igreja que nós perdemos. Tantas vezes Tu supres. Tu és Jeová Jiré nestas coisas do dia a dia. Mas, Senhor, ajuda-nos a não perder de vista que Tu és Jeová Jiré na medida em que Tu nos deste Jesus. E, Jesus, obrigado porque em Ti nós temos um futuro que é certo. Que embora o nosso futuro seja incerto, que embora haja uma guerra na Rússia com a Ucrânia, que embora nós não saibamos o que vai acontecer e sair daí para a economia, para a vida das nossas vidas, das nossas famílias, que embora não saibamos o resultado das circunstâncias difíceis que estão à nossa volta ou naqueles que nós amamos, nós sabemos que se estivermos em Ti, o nosso futuro é certo, o nosso futuro é contigo, é para sempre, em alegria, em paz, em vitória, em esperança. Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por Cristo. Obrigado por Cristo. Só o mencionar o nome de Cristo nos transporta para este lugar de esperança, de gratidão.
nos transporta para este lugar de maravilhamento e deslumbramento. Obrigado por Cristo, obrigado, Jesus. Te amamos, Jesus. Te honramos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Queremos te obedecer, Jesus. Queremos fazer o teu reino avançar, Jesus. Queremos te obedecer na missão, Jesus. Queremos ser a igreja que tu queres que sejamos. Obrigado, Jesus. Toda a honra e glória seja dada a ti. Amém.